Bom, galera, hoje o papo vai rolar sobre as leis de Newton, né? Mas vamos retomar só um pouquinho aqui a discussão para você relembrar da onde vem essa necessidade. Então é o seguinte: quando nós começamos a estudar física, dentro da parte de mecânica, né, a gente comentou que tem três divisões: a cinemática, a dinâmica e a estática, tá? A primeira parte aqui, a cinemática, ela discute a descrição dos movimentos. A ideia é que você seja capaz de reconhecer esses movimentos quando encontrar com eles, entendeu? Você lê uma situação, um problema lá que foi proposta para você, você consegue, a partir da descrição que está no texto, identificar o tipo de movimento que está acontecendo ali. Então, um móvel parte do repouso acelerando 2 metros por segundo ao quadrado, blá 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 blá. Então você sabe que um movimento que tem aceleração é do tipo uniformemente variado. E aí você tem todo um equacionamento próprio desse movimento, e isso você aprende na cinemática, né? Na dinâmica e na estática, a discussão envolve outro agente físico, que é a força, tá? Tanto na dinâmica quanto na estática, o nosso objetivo é estudar esse agente físico chamado força, que é capaz de promover aceleração, deformação ou equilíbrio. Lembrando que força é um vetor. Em especial, nós vamos discutir a dinâmica agora, tá? E a dinâmica, ela faz uma explicação dos movimentos. Quer dizer, a ideia da dinâmica é justificar por que os movimentos são da maneira como nós fizemos a previsão aqui na cinemática. Então, por exemplo, dentro da cinemática, quando você está estudando o movimento de um carro, você vai estudar, por exemplo, um carro está viajando com velocidade constante, indo de uma cidade para outra, tal. Dentro da dinâmica, a sua discussão vai ser assim: por que o carro está andando com velocidade constante? Entendeu? Então, é outro nível de discussão. A discussão é tentar explicar por que os movimentos são da maneira como foram descritos na cinemática. Tá ok? Bom, para isso, nós temos uma legislação própria. Para lidar com a cinemática, nós temos a legislação dela, né, que foi praticamente construída por Galileu, e a dinâmica, ela tem uma outra vertente, né? A ideia da dinâmica é estudar o que Newton propôs a respeito de como se comportam as forças. Então, nós temos a legislação chamada Leis de Newton. Ela é a nossa base de consulta quando nós temos que lidar com forças. Sabe por quê? Porque a gente, às vezes, é induzido, né, a trabalhar com aquilo que a gente acha ser verdade. E, às vezes, aquilo que a gente acha ser verdade não é cientificamente uma verdade. Por isso, um dos grandes problemas da dinâmica é o achismo. Eu acho que é assim que funciona. Quando, na verdade, o que você vai ter que fazer é parar para pensar e falar assim: o que o Newton diria sobre isso aqui? Como que o Newton disse que funciona isso aqui? Então, a ideia é você perceber que as leis de Newton, elas são setorizadas, entendeu? Elas valem em determinadas condições e você deve observar se a condição proposta ali se enquadra numa lei e qual das leis ela se enquadra. Não é bicho de sete cabeças, porque é tudo muito claro, tudo muito evidente. Você não tem muito que ficar pensando o que você vai fazer, porque se você souber a legislação, as três leis de Newton, você já vai saber o que vai fazer, tá? Então vamos começar aí com a primeira lei de Newton. Essa lei, pessoal, a chamada lei da inércia, ou princípio da inércia, ela estuda situações de equilíbrio. O que são essas situações de equilíbrio? São situações em que a soma das forças dá zero. Então, um bom enunciado para a primeira lei de Newton seria assim: livre da ação de forças, um corpo mantém repouso ou movimento retilíneo uniforme. Está dizendo o seguinte, em outras palavras:
Esse livre da ação de forças não quer dizer que não tem nenhuma força atuando. Isso aqui quer dizer o seguinte: se eu somar as forças que estão agindo no corpo, essa soma vetorial, porque força é vetor, vai dar zero para situações de repouso ou situações de MRU. Então, a primeira lei de Newton, veja, aonde que ela atua, em que setor que ela atua? Nas situações de repouso ou de MRU. Então, quando você está lidando com força numa situação de repouso ou MRU, você vai dizer que a soma das forças tem que dar zero, entendeu? É um apoio direto na legislação, primeira lei de Newton. Uma outra forma de propor a primeira lei de Newton é dizer que nenhum corpo é capaz de alterar a própria velocidade vetorial. Isso quer dizer o seguinte, que eu preciso sempre de um agente externo para alterar a velocidade. Não é possível alterar a velocidade sem que haja a participação do agente externo. Por exemplo, assim, na prática, para um carro sair andando, ele precisa de atrito com o chão. Senão ele fica patinando e não sai do lugar. Se não tiver o agente externo, você não vai ter o carro andando. O agente externo, no caso, é o atrito, tá? Então, há necessidade sempre de alguém de fora alterar o movimento. Agentes internos não conseguem alterar o movimento. E sendo assim, as únicas duas situações que um corpo mantém sem influência de ninguém externo é repouso ou MRU. Então, você tem aqui, por exemplo, o cinto de segurança. Ele é utilizado porque a primeira lei de Newton diz que você está num carro a 100 km por hora. Se o carro frear bruscamente por algum motivo, você tende a continuar em movimento retilíneo uniforme a 100 km por hora. Então o cinto de segurança vai ser o agente externo aí que vai te frear, entendeu? Brecando você, impedindo que você saia pelo vidro, ou que você trombe com o painel, ou que você colida com o volante, por exemplo. Então ele vai evitar que você sofra um acidente mais grave, tá? As viagens espaciais, elas só foram possíveis, né, mandar uma sonda para Marte, ou mandar uma sonda, por exemplo, para os confins do sistema solar, né, que nem já foi feito, tá? Então, isso é possível só porque a viagem espacial em si não depende de combustível. Uma vez que você lance o corpo no espaço, ele segue o caminho dele em movimento retilíneo uniforme, sem sofrer qualquer perda ou ganho, né, nesse sentido, enquanto ele está transitando, porque no espaço não tem atrito, então nada que freie esse corpo, tá? Quando você está dentro de um ônibus, por exemplo, e esse ônibus começa a se movimentar, se a arrancada for muito brusca, né, você se sente jogado para trás com uma certa intensidade, quando na verdade o que aconteceu é que você estava em repouso e a tendência é manter o repouso, ficar parado lá onde você estava. Entendeu? Então não é que você foi jogado para lugar nenhum, é um simples efeito da inércia, tá? O super-homem, por exemplo, ele não existe na prática, porque é um cara que voa sem a ação de nenhum agente externo. Se ele tivesse um foguete nas costas, aí poderia ser até plausível, né? Você tem, por exemplo, o Capitão Caverna, ele usa uma clava para voar. A Mulher Maravilha usa um avião invisível para voar. O Batman usa os seus bate-brinquedos para voar. Então, quando você usa um agente externo, aí é possível você alterar a velocidade. Mas o super-homem é um cara que altera a própria velocidade sem qualquer ação de agente externo. Quer dizer, não existe na verdade, tá? Cabe uma curiosidade aqui, relatar, mais uma vez, um engano de Aristóteles, né? cabe aqui comentar mais um pouquinho sobre a mecânica aristotélica, que a gente já vem falando dela. Falamos da queda livre e vamos falar mais vezes. O Aristóteles, ele não acreditava na inércia a não ser a de repouso, entendeu? Para ele, um corpo tendia sempre a ficar parado, porque, inclusive, quando você tentasse tirar esse corpo do repouso, ele voltaria para o repouso, né?
Então a ideia do Aristóteles é que a tendência natural de um corpo era ficar em repouso. E o Newton mostra que não, que na verdade existem duas tendências, né? Ou ficar em repouso ou manter movimento retilíneo uniforme. Porque quando você empurra um corpo, ele não para porque ele quer parar ou porque é uma tendência natural dele parar. Ele para porque sofreu atrito, então ele acaba freando, né? Mas se você empurrar ele num ambiente sem atrito, ele vai embora e mantém o movimento retilíneo uniforme. Então o Newton quebrou um conceito milenar, entendeu? Com essa primeira lei de Newton. Bom, vamos lá. A segunda lei de Newton vai tratar de situações que envolvem aceleração. Então a segunda lei de Newton seria bem traduzida assim, que a força resultante, quando ela não é nula, ela vai produzir uma aceleração. E essa aceleração e a força resultante são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que se uma duplica, a outra também duplica. Se uma triplica, a outra também triplica, considerando uma massa específica, né? Considerando uma massa constante aqui no lugar do m que aparece aqui. Então, essa equaçãozinha da segunda lei de Newton, força resultante igual a ma, você vai usar muito dentro da dinâmica, né? Porque ela é válida para situações que têm aceleração. Qualquer situação que tenha aceleração. Você está percebendo como as leis de Newton são setorizadas? A primeira lei você vai usar em situação de repouso ou de MRU. A segunda lei você vai usar em situações que têm aceleração. Então são leis muito claras, muito setorizadas, quando usar cada uma, entendeu? Então é difícil se confundir, basta apenas memorizar quando utilizar cada uma, porque é muito simples de perceber, tá? Então, por exemplo, quando o sujeito quer arremessar uma bola na cesta, no jogo de basquete, ele vai ter que aplicar sempre a mesma quantidade de força na bola? Não, depende aonde ele está, né? Quando ele está próximo da cesta, a força que é necessária para ele mandar a bola para a cesta nem é tão intensa, porque ele não precisa gerar muita variação de velocidade, né? Muita aceleração. Mas quando ele está, por exemplo, no meio da quadra, para ele lançar a bola na cesta, ele tem que pôr muita força para que ele consiga gerar muita aceleração, muita variação de velocidade, tá? No beisebol, você tem aí os arremessadores, né? Ou arremessadoras, no meu caso aqui, eu escolhi uma menina. Então, dependendo da maneira como ela joga a bola, ela vai jogar uma bola ou mais rápida ou mais lenta, dependendo da força e da maneira como ela aplica essa força na bola, tá? Então, a segunda lei de Newton, ela tem muita aplicação aí toda vez que existe uma aceleração na jogada, tá ok? Você olha para a função força resultante igual a ma, você vê uma função de primeiro grau. O que mostra que esse gráfico, né, da força resultante em função da aceleração seria uma reta crescente, tá? Essa reta está mostrando aqui o seguinte: se a aceleração for zero, a força é zero. Agora, conforme a força cresce, a aceleração também cresce. Então, para uma força resultante que vai aumentando, a aceleração também vai aumentando. Logo, você pode presumir que se a força resultante for constante, a aceleração será constante, tá? Isso é muito interessante. Outra coisa curiosa é que nesse gráfico, se você calcular a tangente da inclinação, você vai obter como resultado a massa, né? Porque o cateto oposto é uma força resultante, o cateto adjacente é uma aceleração. Então, força resultante dividido por aceleração dá massa, tá? Então, fica aí essa observação que eu já comentei, mas é relevante, então eu vou até ler de novo esse troço aqui, ó. Aplica-se quando a segunda lei de Newton? Situações que têm aceleração. Qualquer modalidade de aceleração. Você pega, por exemplo, o movimento circular, mais tarde nós vamos estar estudando o movimento circular, vai aparecer uma tal de aceleração centrípeta, que por sua vez vai estar relacionado com uma força resultante chamada força resultante centrípeta,
entendeu? Então, na verdade, a segunda lei de Newton ela vai ser aplicada toda vez que você tiver um agente físico chamado aceleração, tá? Agora, a terceira lei de Newton, né, ela já tem uma outra aplicação. A ideia da terceira lei de Newton é mostrar a interação entre corpos, tá? Então, ela vai discutir com você como que você tem que pensar quando você tem um corpo interagindo com outro corpo. Então, a terceira lei de Newton vai dizer assim, ó, para cada ação existe uma reação de mesmo valor, mesma direção, mas sentido contrário, tá? Eu não gosto muito daquela expressão para cada reação, aliás, para cada ação tem uma reação igual e oposta. Porque quando você fala em força, para ser igual, tem que ter mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo. Então, tá, na minha concepção, tá? Essa expressão é errônea. O correto é se dizer que tem mesmo valor, mesma direção, que a direção do vetor é a inclinação, mas sentido contrário. Então, eu acho que isso fica bem claro, né? Essa é a minha opinião. E outra coisa interessante é que os pares de forças chamadas ação e reação, eles nunca estão no mesmo corpo. Tá? Eles estão sempre em corpos separados, sempre. Tá? Você soca a parede, dói a mão. Você fica sentado na cadeira, dói a bunda. A ação é na cadeira, a reação é na bunda. Então você vai ter sempre esses agentes ação e reação em corpos separados. Tá? Mesmo quando você fala na interação, por exemplo, entre forças de campo, essa lei vale também. A Terra atrai a Lua, assim como a Lua atrai a Terra. É uma força de campo gravitacional, mas também é válido para a situação, tá? Então, a terceira lei de Newton, ela vai explicar, por exemplo, por que nós somos capazes de andar, né? Porque a gente troca uma força com o chão. No caso, é a força de atrito. Você empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente, tá? A terceira lei de Newton vai explicar, por exemplo, por que dói tanto chutar a cama com o dedinho do pé, né? É inesquecível quando chutamos, só que tem que trocar esse A por um S aqui. Chutamos a cama com o dedinho do pé. Realmente é difícil esquecer essa cena, né? Porque a ação vai ser o seu pé chutando a cama, a reação vai ser a cama devolvendo essa força no seu pé. Então, a terceira lei de Newton você vai aplicar sempre que há uma relação de contato ou não entre dois corpos. Pode ser a força de campo também. Então, as leis de Newton, fechando, né, elas vão ser usadas, como você viu, cada uma numa situação específica. Então, se você conseguir setorizar isso na sua cabeça, tudo fica mais fácil. A primeira lei de Newton, quando se aplica? Repouso ou MRU. A segunda lei, quando você aplica? Em situações que tem aceleração. E a terceira, toda vez que estiver havendo interação entre corpos, seja essa interação de contato ou de campo, tá? Tal que um faz força no outro, o outro reage fazendo força no um. Tá ok? Daqui a pouco a gente volta, então, falando dos tipos de forças que a gente vai mais usar aí na mecânica. Até já.